Graça e paz, queridos. Culto assim não pode parar, né? Tem que continuar. Exaltando o nome do grande eu sou. Amém? Ele é digno de tudo, 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 tudo. Nós que não somos, né? Mas Ele é. Mas muito bem. Eu tenho uma palavra no meu coração já há algum tempo, mas é uma palavra muito simples. E como eu gosto de simplicidade também, eu vou tentar conversar com vocês essa noite sobre esta palavra. Os irmãos abram em João 7, 46. 7:46. Todos acharam? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. O Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Olha só, os servidores, eles foram enviados para trazer Jesus aos principais dos sacerdotes, né? E, chegando lá, voltaram de mãos vazias. E eles disseram: nunca. Irmãos, preste atenção, porque a Bíblia tem algumas coisas que ela fala e a gente muitas vezes não presta atenção, né? A gente, não sei como é que a gente aprendeu a ler Bíblia, né? Que a gente lê Bíblia assim: o Senhor é meu pastor e não tem me faltando de estar me fazendo feliz, espaço guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha. Li 20 salmos, glória a Deus, aleluia, eu vou dormir. Mas não é, né? Você pode até fazer isso, né? É até um bom exercício fazer isso, mas a gente precisa prestar bastante atenção. Olha, ele diz assim: nunca, olha essa palavra, nunca homem algum falou assim como este homem. E vocês sabem da história, né? E no capítulo 18 desse mesmo livro, que é riquíssimo esse livro, né? Nós deveremos ler ele constantemente. Eu até digo para alguém que está começando, ao invés de ficar lendo lá o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, né, os números, lê umas 10 vezes primeiro aqui, depois você vai lá se enroscar um pouquinho, né? Vendo, tudo é importante, né? Mas tem coisa que tão simples, tão do dia a dia, né, que nós precisamos, e isso é muito bom. No capítulo 18, verso 6, 18, 6, diz assim: quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram. Olha a divindade gloriosa de Jesus, não é? Ele não usava sempre esse poder miraculoso, né? Mas ele tinha uma unção para arrebentar tudo que pudesse aparecer pela frente. Era uma unção poderosíssima do Espírito do Senhor na vida dele. E esse nome sou eu é o nome que Moisés
levou lá para Herodes no Egito, né? Eu sou. Vai lá e diga para eles, eu sou o que sou. Pronto. Eles não vão entender nada, mas os milagres que Deus ia fazer através deste nome fez com que eles saíssem do Egito com mãos cheias. Foram tocados, né? Saiam logo, nós estamos morrendo todo mundo aqui. E foi só a morte dos primogênitos, né? Faraó, eu falei Herodes, né? Os irmãos me perdoem, mas ninguém quis me corrigir, mas eu agradeço, querido. Herodes é aqui, né? Com Jesus, e esse é lá com Moisés. Então, ele viu a grandeza desse eu sou. E aqui, esses homens que foram também para buscar Jesus, né? Diz aqui, foram à noite, né? No verso 2 diz assim: e Judas, que o traía também, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. E, tendo, pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas, pegar um bandido, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Ainda tiveram a chance, né, de se levantar e perguntar novamente. Mas, na verdade, se Jesus quisesse, deixava todos eles nocauteados e ia embora. Mas não era para isso, né? Então, eu quero repetir nesta noite várias vezes: nunca homem algum falou assim como este homem. Neste mesmo livro aqui, no capítulo 7, 37 e 38, que nós sabemos de cor, graças a Deus, não é? Ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água, não é de águas, né? Rio de água viva correrão do seu ventre. Que bom, né? Os irmãos estão pondo lá. É mais fácil ler lá do que ler na Bíblia, né? Então, olha que Jesus está dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Que ele disse? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, deu um grito. Não era, Jesus não era como eu, né, gritão. Mas aquele gritou. Clamou é gritar, falar alto, não é? Dizendo: ô glória! Ô glória! Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água
viva fluirão do seu interior. Irmãos, isso aqui era para ser, é para ser uma experiência diária nossa. Os mais sequinhos aqui deve correr pelo menos 2 rios de água viva de dentro de si. Nunca homem algum falou assim como este homem. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não como dizem por aí. Ou como fulano prega ou ciclano. Mas é como diz a Escritura. Rios de água viva fluirão do seu interior. Eu creio que nesses últimos dias nós vamos ter dias difíceis, mas vamos ter dias maravilhosos. Como o pastor Nilo pregou de manhã, dias proféticos, difíceis, mas se dentro de nós houver esses rios de águas vivas, o que vai nos abalar? Hoje, qualquer palavra dita a um pastor, a um apóstolo, um diácono, ele fica abalado. E na primeira oportunidade vai embora da igreja. Rio seco. Não é? Mas se tiver, irmãos, pode vir o que vier. Nós não vamos abrir mão do nosso chamado, que ainda que custe a nossa própria vida. Irmãos, cobrados a nós a própria vida, com esses rios de águas vivas dentro de nós, deve ser uma experiência maravilhosíssima, né? Então, esses dias vão chegar e nós vamos experimentar dias difíceis, mas com muito gozo, com muita alegria, com muita satisfação, olhando para aquilo que Jesus sofreu. O que nós estamos sofrendo é praticamente nada. E ele disse no verso 39, e isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, a promessa do batismo no Espírito Santo não é uma promessa pentecostal, é uma promessa do Pai dada ao Filho, que ele consumou isso depois da sua exaltação e glorificação e de receber todo o poder no céu e na terra. A Bíblia diz que ele derramou isso que vós vedes e ouvis. Não é? Glorificado e agora exaltado derrama essa bendita graça ou essa bênção que faz com que nós nos fortaleçamos cada dia, apesar de provas, de lutas, de tribulações. A gente é valente para falar. Por exemplo, nós sabemos Romanos 8, 31, né? Diz, quem nos separará do amor de Cristo? Mas você vai vendo lá, só tem coisinha forte na mesa para você comer, não é? E ele vai falando,
Aí ele vai dizendo lá para o verso 38, mais ou menos, ele vai dizendo assim, hein? Ah, acho que você está ainda, é o 38, então é antes, né? Quando ele diz a tribulação. Ó, isso aí. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação. Tribulação é três provas. Uma vai terminando, vem chegando a outra. A nuvem está lá fora, já voltando, vindo, né? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou tudo coisa facinho, né? A fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Isso é somente moleza, né? Tem que ter rios de águas vivas, ou de água viva, fluindo do seu interior para aguentar isso aqui. Olha lá. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele diz, como está escrito, somos entregues à morte todo dia como ovelhas para o matadouro, né? Reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus, né? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ô irmãos, ó, um riozinho seco não aguenta nada, não. Tem que ter água nesse rio, água viva, água viva. Amém? E isso ele falou acerca do Espírito Santo, que ainda ia ser dado. No verso 40 dizia assim, outros diziam, o 40, né? E diz, então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. 41, outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois o Cristo da Galileia, ou Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E havia dissensão, discórdia entre eles, não é? Mas quando Jesus olhou para Pedro e disse, que diziam os homens ser o filho do homem? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Nesse mesmo livro, capítulo 8, verso 12. 8, 12. Ele diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nunca homem algum falou assim como este homem.
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, o negócio é seguir Jesus, né? Para onde você tem andado, para onde você tem ido, né? Que é o importante, né? Agora, quem me segue não anda no escuro, irmãos. Os nossos olhos são abertos, os olhos do nosso entendimento são abertos para vermos coisas que o olho não viu ainda, e o ouvido não ouviu, e ainda não subiram ao nosso coração. Deus, através dessa iluminação gloriosa, desta luz bendita, teremos os nossos olhos acesos, né? Abertos, ungidos, com colírio, para ver. Pastor, mas as provas Deus não vai tirar nenhuma. Mas também as promessas Ele não vai retirar nenhuma. Todas, diz a Bíblia em 2 Coríntios 1, 29, né? Diz: todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Estão em pé até o fim, até sermos levados para a glória. Não sabemos, né? Ele vem hoje? Pode vir para mim. E pode vir também para você. Mas não é o arrebatamento, porque a vinda do Filho de Deus virá no último dia. João 8,35. Cadê o meu João 8 aqui? 8. Aí ele diz, acho que eu marquei errado, né? O 35. Ele diz: ora, a luz. Eu escrevi aqui. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Deixa eu ver, esse é o verso 46. Mas também não é. Capítulo 8, eu devo ter. Deve ser capítulo 12, acho. Mas o 9,5 ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, não é? Então, nós temos a palavra graciosa de Deus para nós, né? Eu sou a luz do mundo. É? É o 12, né? Deve ser o 12. É. Eu sei que é o 12 que tem. Mas eu marquei 8, aí atrapalhou aqui. 8:12, né? 8:35. 12:35. Disse, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Jesus ainda estava com eles, né? Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Já pensou? Quem anda nas trevas, anda tutibiando, né? Fica como que apalpando. Mas quem anda na luz, anda firme, anda seguro, anda de maneira maravilhosa. Então, os irmãos, o meu 8 aí não é 8, é 12, viu? 12. E também João 9,5, né? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 8, eu espero que esteja certo, vamos lá. João 8, 51. Ele diz assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Por que os crentes têm medo da morte, hein? Você não vai morrer nunca, gente. Você vai passar dessa vida para uma vida eterna, gloriosa, eterna. Não termina nunca mais, né? Em João 5, 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eles têm a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, e para a vida eterna. Vida eterna, sem morte. Pastor, então o senhor não vai morrer, o senhor já está velho. Vou, quer dizer, esse corpo físico vai para o pó. Mas eu não vou morrer. Eu vou viver eternamente com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E você que crê? Também. Então, ele diz, e quando o Jesus fala na verdade é para a gente prestar atenção. Ele está dando uma ênfase para esta verdade. Ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou. Dá tchau para a morte. Dá tchau para ela. Ó morte, tchau para ti. Passou da morte para a vida. É glorioso demais. Nunca homem algum falou como este homem. É Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É Jesus. Glorioso Senhor, não é? Em João, esse é um dos mais que a gente conhece, João 14,6, né? Disse Jesus, eu sou o caminho. Olha a leitura como é importante, né? Eu sou eu não sou um, ou alguns, eu sou o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muita gente e ainda dizem, né? Todos os caminhos levam a Roma. Bom, beleza, todos os caminhos podem levar a Roma, mas ao céu só tem um caminho que te leva, chama Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é ninguém. Ninguém vem, vem, não é vai. Tem um grupo aí que diz que vai pular o muro. Só que Jesus falou que quem pula o muro é ladrão e salteador. Então tem que entrar pelo caminho, pela porta. E é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí nós vamos no capítulo 4, né? Até o irmão já falou aqui hoje, no louvor. Mas ele diz, no capítulo 4, ele fala com a mulher samaritana, e eu fico assim maravilhado com a simplicidade de Jesus, não é? Como Jesus tratou aquela mulher numa situação tão difícil, né? E ele diz no verso 10 desse capítulo 4, né? Ele diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Já pensou? A simplicidade de Jesus se declarar àquela mulher, porque Jesus não se declarava a nenhum dos grandes. Mas aquela mulher, no final da conversa, quase, ele disse: eu sou o Messias. A ninguém ele dizia. Mas a ela ele disse. Então ele diz o verso 10, não é? Se tu conheceras o dom de Deus. E quem é que fala contigo? Aquela mulher não poderia ter a mínima ideia que ela estava conversando com o Messias. Não só Messias, o Salvador do mundo, mas o Criador do céu, da terra, do mar, das fontes e das águas e de tudo que neles há, desde o céu dos céus. Falando com uma mulher que foi buscar água no poço. Uma mulher que não tinha uma vida bem regulada no seu casamento, né? Ela andou apanhando quase todos os homens para si. No verso 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, que revelação. A gente não vê ele fazer essas revelações aí nem para os seus discípulos, né? Mas fez para aquela mulher. E a mulher então ficou maravilhada. Ficou tão maravilhada e acho que até maravilhada demais que ela foi buscar água e esqueceu até o cântaro. O mais importante agora era o Messias que ela havia encontrado. Foi para a cidade anunciar. Vamos lá, vamos ver aquele homem lá. Ele deve ser o Cristo. E depois, no final desse, quase no verso 44,
quando ele disse, os homens, ela disse, mulher já não é, e, verso 42, né? O 41, o 40 diz assim, indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha, irmãos, revelado a um povo gentil. Os seus, ele diz lá, veio para o que era seu, né? Capítulo 1, veio para o que era seus, os seus não o receberam. Aí uma mulher pecadora, que tinha 5 maridos e o que tinha agora era amante dela, recebe uma bucha dessa cara a cara com o Senhor, e ela começou a falar, e ele foi se abrir e disse, eu sou o Messias. E ela falou, quando o Cristo vier, vai, não é? Ela já sabia alguma coisa, mas Jesus falou, eu sou, eu é que falo contigo. E a mulher então esqueceu o cântaro e correu para a cidade. E olha o que esses homens disseram. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é, olha a palavra, verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que glória, que bênção, não é? Glória a Deus. Jesus falou, se alguém beber dessa água, né, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, eita água boa, a água que lhe der se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Homem algum falou assim como este homem. Os irmãos já pensaram, só esse pouquinho que eu apanhei assim para fazer uma conversa com a gente, quantos tesouros nós temos para desfrutarmos de uma vida muito mais superior dessa que nós estamos vivendo. Eu marquei bastante coisa até. João 11, 25 é a ressurreição de Lázaro. Né? João 11. Vamos ver um pouquinho atrás, ele diz assim, verso 21, ele diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só que bucha. Cara dura, chegou e falou, mandamos chamar você não veio. 4 dias, meu irmão está, Agora ela faz uma confissão tremenda, ela fala assim, mas também, agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do ensino do pastor Nilo.
na ressurreição do último dia. E quem ensinou Marta? Fui eu? Foi o pastor Nilo? Foi o pastor Francisco? Ora, irmão, quem que falou que a ressurreição é no último dia? Jesus. Quem que inventou que nós vamos sair daqui uns dias aí, saltando e se vendo livre de tudo aquilo que o pastor Nilo falou hoje de manhã? E tem muito mais. Teu irmão há de ressuscitar. E ela falou: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus prontamente disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus, né? E ela, 25, né? E todo aquele que vive, todos nós aqui, ó, estão incluídos. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Crês tu isto? É muito frio, né? A boca está dura. Crês tu isto? E se a morte encostar em você hoje, vai te levar? Pastor, o senhor não falou que a gente não vai morrer? Não. Nós vamos deixar isso aqui para estar com o Senhor por toda a eternidade. É isso que o sistema religioso não consegue passar para as pessoas. E as pessoas têm um medo da morte que não é brincadeira. Disse-lhe ela, verso 27, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, olha só que beleza, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com Jesus. E fez a mesma marotice, que essa aqui é a mulher, que ficou aos pés de Jesus. Fez a mesma marotice da irmã que ficou lá arrumando o lanche. Verso 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que... Não, cadê? Não, eu pulei alguma coisa. Não pulei? Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam que Maria apressamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Ah, tinha chorado demais, não é? 4 dias chorando. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma acusação da Marta. E essa era espiritual, essa ficou no pé de Jesus lá. E Jesus disse, né? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusesses? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Coisa tremenda, né? Jesus, que amor, né? Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse?
Jesus, pois movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. 4 dias, tirar a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. O senhor está atrasado 4 dias, está o negócio aqui feio. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviasses. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora, ou sai. A pessoa e saiu. O defunto diz, e o defunto tendo, verso 44, e o defunto saiu. Quem chamou? Tinha que ouvir, né? Tinha que vir. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Já pensou, irmão? Há muita gente que foi chamado da sepultura, foi chamado da morte para a vida, mas está ligado. Está ligado aqui, né? Que era o costume do judeu. Eles enfaixavam aqui, as mãos e os pés amarrados. Lá era ressuscitado, mas era um amarrado. Há muita gente que o Senhor chamou da morte para a vida, estão ressuscitados, mas estão amarrados. E precisa ainda nessa noite receber um desligai-o e deixai-o ir, para que possamos, não é? Mãos, pés e boca abertos para proclamar a glória desse Cristo ressurreto, ressuscitado pela glória do Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas aqui ele estava vivo, estava em seu corpo de carne e osso, não é? Então, Lázaro agora estava vivo, e ele amarrado, e agora ele falou: desligai-o e deixai-o ir. E logo em seguida, eles queriam matar este homem, não é? Deixai-o ir. João capítulo 8. João 8. Os homens da religião flagraram uma mulher no ato de adultério. E eles levaram para fazer uma prova com Jesus, porque diz que Moisés tinha escrito que devia ser apedrejada. E Jesus
recebeu aquela mulher lá e os seus acusadores, diz aqui no capítulo 8, verso 3, assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E cadê o homem? Só a mulher? Cadê o homem? Os homens são malandros até hoje, né? Eles aprontam, mas se a mulher aprontar, eles querem matar e matam. A maioria deles mata a mulher, né? Arruma outro, já mata. Já morreu muita gente por causa disso. Apanhamos, verso 4, né? E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as mulheres, as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia ele, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O primeiro que atire a pedra contra ela. E voltou a escrever na terra. Verso 9. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, até os mais novos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Uma palavra difícil, hein? Ele disse: eu não te condeno, mas você vai e não peques mais. Nunca ninguém falou assim como este homem. Nunca ninguém falou assim como este homem. Mulher, vai e não peques mais. Mulher, ele não falou: onde está o homem? Tinha que levar o homem também, eram os dois para ser apedrejado na lei de Moisés. Mas levaram só ela. Então Jesus aproveitou o gancho e fez com que aquela mulher não fosse apedrejada. E Jesus falou: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nunca homem algum falou assim como este homem. Irmãos, olha o amor que ele tem por nós. É demais. Um amor do qual ele deu a sua própria vida. Por quem? Por toda a raça de Adão. Nunca ninguém falou assim como este homem. Quanta coisa linda, né, que ele falou já. Ele tem muito.
Tem uma pancada aqui de coisa. Acho que Posso falar mais um pouquinho? Aí no capítulo 9 de João, por isso que eu falo, é tão rico, né, João? Você não precisa nem ir longe. Capítulo 9 de João. Ele entra com uma cura assim meia esquisita, né? Que ele diz que ele cuspiu na terra, fez lodo e rebocou os olhos do homem e falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o homem foi, crendo na palavra do Senhor. Por isso que eu falo, irmãos, tem que ter uma unção, né? Para que esse homem saísse daquela situação e fosse até o tanque de Siloé para se lavar. E diz a Bíblia que voltou vendo. Aí foi uma briga boa lá entre os fariseus que queriam saber quem é que tinha curado. Verso 7, né? E diz assim: e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Pessoal, simplicidade, né? Esquisito, né? Cuspir no chão, fazer lodo, tacar nos olhos do cara, cego, ainda cego, né? Mas ele sabe o que está fazendo, né? Então, esse homem foi chamado pelos religiosos e eles queriam de todo jeito saber quem tinha curado, porque era sábado. E o próprio cego que recebeu a bênção, ele não viu, ele não via. Ele não sabia quem era Jesus. Aí chamaram ele, fizeram aquelas histórias todas lá com ele. E até ele falou: vocês também querem ser discípulos de Jesus? Aí ele falou: discípulo de Jesus seja tu. E os amaldiçoaram. E lançaram ele fora da sinagoga. E quando Jesus, no verso 35, o verso 34, o 33, né? Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. É o cego que está testemunhando, né? Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós, e expulsaram. Ainda quer dar aula para nós, está dando uma aula de teologia para eles lá. E ele desafiou: vocês também querem seguir o Cristo? Quer ser discípulo dele? Jesus, verso 35, ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ei, crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Para que eu creia? E Jesus lhes disse: tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. E disse: creio, Senhor, e o adorou. Há muita gente que fala que Jesus não é Deus, né? Que ele é só um homem perfeito, sem pecado. Ele é realmente o homem perfeito, sem manchas, sem rugas, sem nada semelhante, né? Mas ele veio, e no dia lá que ele nasceu, o anjo, deve ser Gabriel, né? Não diz, é sempre o anjo
de anunciar as coisas, ele disse: eis que vos trago novas de grande alegria, porque vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Cristo isso? Agora puseram ele na manjedoura, lá junto com os burrinhos. E até hoje, não tira ele da manjedoura. Irmãos, ele é o Cristo. Olha o cego. O cego caiu. Puf, e o adorou. E Jesus falou: levanta, cego, que eu sou homem. Não. Jairo fez isso. A mulher que tinha a filha endemoniada, né? Jairo, né? Uma porção de gente, todos se ajoelharam, e Jesus nunca mandou levantar, porque ele é Deus eterno conosco até o fim. É que muitas vezes ele não quis mostrar a ninguém que ele era o Cristo, né? Mas ele tinha todo o poder, tanto nos céus como na terra, como debaixo da terra, para fazer o que ele quisesse. E ninguém o prenderia se não fosse que ele veio para se entregar e morrer em nosso lugar. Nunca ninguém conseguiria matá-lo se ele não se rendesse, se ele não se entregasse. Nunca homem algum falou assim como este homem. Creio, Senhor, e o adorou. Nunca. Você pode não lembrar nenhuma da história, mas se você lembrar que nunca homem algum falou assim como este. Mateus 11. Isso aí de lá. Mateus. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasses essas coisas aos sábios e instruídos e as revelasses aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Não é para todo mundo, né? Mas ele vai revelar. Para muitos de nós ele pode se revelar, porque ele é realmente o Cristo. No verso 28, então ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
nunca ninguém falou assim como este homem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Parece que não tem mais ninguém cansado, nem oprimido, né? Está todo mundo fazendo academia, andando, correndo, fazendo física, né? Mas Jesus falou, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que ele falou isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é a canga, tá? Jugo é uma canga que se põe no animal para arar a terra, tombar a terra, sei como eles falam, não é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nunca ninguém falou assim como este homem. Queridos, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês nessa noite.